10 bilhões de dólares. Esse era o orçamento total quando Ernesto Geisel assinou, em 27 de junho de 1975, o Acordo Nuclear com a Alemanha Ocidental. O tratado prometia 8 usinas e autonomia completa no ciclo do urânio. 50 anos depois, o Brasil tem 2 usinas funcionando. Angra 3 é uma cúpula de concreto cinza, inacabada, encostada no litoral fluminense. As outras 6 nunca saíram do papel. Só para manter os equipamentos estocados sem apodrecer, o país gasta cerca de US$ 1 bilhão por ano. A conta total já passou de 29 bilhões. E não se sabe se terminá-la ou abandoná-la sai mais barato. A diferença entre a promessa de 1975 e o custo real não foi acaso. Foi o resultado de uma escala que nos disseram que o país podia sustentar. A assinatura aconteceu em Bonn. O chanceler Azeredo da Silveira, ao lado de Geisel. Do outro lado da mesa, o primeiro-ministro Helmut Schmidt. A imprensa alemã chamou o pacote de negócio do século. O Congresso brasileiro, sob regime militar, aprovou em 3 meses pelo decreto legislativo, no 85. Não houve debate técnico público. Não houve consulta à comunidade científica. Um país com uma única usina, Angra 1, comprada dos Estados Unidos, ainda em construção, assumiu o compromisso de construir 8 reatores, dominar o enriquecimento e dominar o reprocessamento de urânio em uma única assinatura. O concreto de Angra 3 ainda está lá. Os galpões climatizados que guardam rotores comprados há meio século seguem ligados, gastando energia para que o metal não oxide. A obra não terminou, não foi cancelada. Ficou parada, e cada ano parado tem preço. A pergunta que os contratos originais precisam responder é uma só. O sim de Geisel prendeu o Brasil a uma conta que nunca vai fechar. Ou o abandono dos governos seguintes é que transformou um plano caro num sumidouro? 8 usinas prometidas, uma concluída. O espaço entre os 2 números é o que está em jogo. Antes do acordo, o Brasil tinha uma usina e uma aposta. Angra 1 saiu da Westinghouse em 1972. Entrou em operação comercial em 1905. Tecnologia americana, combustível americano, manutenção americana. Era menos um programa nuclear do que uma tomada na parede. O acordo de 1975 mudou isso. Pela primeira vez, o país se propôs a construir. Não comprar, construir. A Nuclebras nasceu em 1975 com 7 subsidiárias. Uma delas, a Nuclep, em Itaguaí, montou caldeiraria pesada nuclear. O vaso de pressão do reator de Angra 2 foi fabricado lá. O içamento da cúpula de contenção, 180 toneladas de aço e concreto, posicionadas com tolerância milimétrica sobre o reator, aconteceu sob controle brasileiro. Angra 2 entrou em operação em 2001, gera 1.350 megawatts, chegou a responder por cerca de 1% da matriz elétrica do país. O único reator do acordo que funcionou. Houve um tempo em que o técnico de caldeiraria pesada da Nuclep sabia a temperatura exata de pré-aquecimento da chapa antes da solda. Não estava em manual. Vinha das chapas importadas da Alemanha, do comportamento do aço de parede grossa sob calor. Soldava quente demais. Surgia trinca por tensão térmica. Soldava frio. Falhava a penetração. Ele reconhecia o ponto pela cor do metal, não pelo termômetro. Esse conhecimento não existia no Brasil antes da Nuclep. Existia em poucos lugares do mundo. A empresa formou uma cadeia de especialistas que poucos mercados do mundo reuniam. As outras subsidiárias, Nuclem, Nuclam, Nuclei, Nustep, Nucon, Nuclemon, cobriam do projeto a manutenção. Era uma cadeia industrial inteira montada em 4 anos. Frágil, dependente do know-how alemão, mas real. O que restou dessa capacidade é o que Angra 2 ainda entrega, todos os dias, há 24 anos. O resto virou passivo. A Nuclebras formou técnicos que o mercado internacional não tinha.
A conta que veio depois engoliu o conhecimento formado. Em 1974, os Estados Unidos suspenderam a garantia de fornecimento de urânio enriquecido ao Brasil. O combustível de Angra 1 passou a depender de renovações contratuais que Washington podia cortar quando quisesse. Naquele mesmo ano, o preço do barril de petróleo quadruplicou. O Brasil importava 80% do que consumia. A conta de importação de combustível explodiu. A inflação fechou o ano em 34,5%. A dívida externa já estava em os 28 bilhões e subindo. A decisão de buscar a Alemanha não nasceu do nada. Nasceu de um estrangulamento. Geisel chamou a política externa do seu governo de pragmatismo responsável. A palavra-chave não era pragmatismo, era responsável. Responsável na lógica do regime. Significava reduzir dependência. Urânio americano, petróleo árabe, juros americanos. 3 amarras na mesma perna. O acordo alemão prometia cortar uma delas. A Alemanha Ocidental tinha motivo para fechar. Desemprego de 1 milhão em 1975. Indústria nuclear com capacidade instalada e poucos compradores. Um contrato de os 10 bilhões. A imprensa da época falava em até os 12 bilhões reais. Movimentava cadeias inteiras da Siemens e da Kraftwerk Union. O acordo fazia sentido geopolítico para os dois lados, mas o acordo foi fechado em segredo. Negociações conduzidas pelo Itamaraty e pelo Conselho de Segurança Nacional. Cientistas brasileiros, engenheiros nucleares, físicos do CBPF e da USP foram mantidos fora. A escala, 8 reatores de 1.300 megawatts, mais enriquecimento, mais reprocessamento, foi definida antes de qualquer parecer técnico sobre viabilidade. A escolha da tecnologia de enriquecimento veio depois. E veio errada. Geisel não agiu por irresponsabilidade. Havia um cálculo estratégico defensável. O urânio americano não era confiável. Petróleo era caro. A Alemanha oferecia o pacote completo. O erro não estava na motivação, estava na escala e no segredo. Uma decisão desse porte, fechada sem debate técnico, amarra o país por décadas. Os contratos que saíram dessa assinatura carregavam cláusulas que nenhum governo seguinte conseguiu desfazer. Geisel fechou o acordo sem consultar os físicos brasileiros. Eles esperaram 1975 para dar o aviso. O anúncio da assinatura saiu. A reação foi imediata. Em julho de 1975, um mês depois de Bonn, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se reuniu e formalizou ressalvas ao acordo. A Sociedade Brasileira de Física veio junto. Luiz Pinguelli Rosa, físico então jovem do CBPF, foi um dos primeiros a se posicionar publicamente contra o que estava sendo comprado. O alerta era técnico, tinha 3 pernas. Primeira, o processo de enriquecimento escolhido, o Jet Nozzle, tecnologia alemã. Ainda não tinha comprovação comercial. Funcionava em laboratório, funcionava em escala piloto. Não tinha operado em usina nenhuma. Segunda, o Jet Nozzle consumia o dobro de energia por unidade de urânio separado, comparado ao processo concorrente, as ultracentrífugas. Cada grama de combustível ia sair mais caro que o de qualquer rival. Terceira, o acordo amarrava o Brasil por décadas ao fornecedor alemão de sobressalentes, manutenção e componentes. O país não comprava uma usina, comprava uma relação permanente. A ata integral daquela reunião da SBPC não está disponível. O que existe são referências posteriores à posição pública de Pinguelli Rosa e da SBF, corroboradas por reportagens da época. A Caixa tem cartas. Falta o documento completo. O que não falta é o sentido. A comunidade científica brasileira, a mesma que o regime militar deixara de fora das negociações, disse em voz alta, no mês seguinte à assinatura: a tecnologia é experimental, a escala é insustentável, o contrato é uma corrente. Não foi um sinal sussurrado.
foi uma posição pública, registrada em Congresso, com nome e filiação institucional. O regime ignorou. A crítica foi tratada como desalinhada. O acordo era tese de Estado. Tese de Estado sob ditadura não se discute com físicos. O aviso acertou em tudo. O jet nozzle nunca operou comercialmente no Brasil. As ultracentrífugas, a tecnologia que Pinguel e Rosa e a SBF indicavam como alternativa, foram desenvolvidas pelo país à margem do acordo, em Resende, e dominam o ciclo do urânio brasileiro até hoje. A dependência de fornecedor alemão se confirmou linha por linha. Tudo que foi previsto em julho de 1975 aconteceu. Mas o aviso tinha um limite. A África do Sul comprou a mesma tecnologia Jet Nozzle e conseguiu operá-la. O beco não era fechado em si. Era fechado para a escala que o Brasil escolheu. Um país com menos reatores, menos pressão de cronograma, mais tempo para adaptação, teria podido extrair algo do processo. 8 usinas de uma vez, com prazos contratuais e indexação cambial, era outra história. O aviso foi dado em julho de 1975. Os contratos que trancaram o Brasil vieram nos meses seguintes. A Nuclep era uma joint venture, estrutura de 3 instâncias decisórias. As 2 primeiras, brasileiras. A terceira, a palavra final sobre especificação técnica, fornecedor e preço, exclusivamente alemã. A engrenagem não estava escondida, estava no contrato. Em 1976, os contratos Nuclebras Kraftwerk Union foram assinados. 2 reatores por 2,1 bilhões é o número contratual disponível. O total do pacote de 8 reatores, mais enriquecimento, mais reprocessamento, foi estimado pela imprensa da época em US$ 10 bilhões e por fontes posteriores em até os 18 bilhões. Não há um único documento consolidado com o custo total do programa. O que existe é a estimativa e o que foi efetivamente pago, em moeda de cada ano, durante meio século. 3 cláusulas montaram a armadilha. A primeira, indexação cambial. Os pagamentos foram fixados em marcos alemães e dólares, com juros flutuantes atrelados ao mercado de Londres. Não havia cláusula de renegociação por mudança macroeconômica. Se os juros internacionais subissem, o custo subia junto. Se o câmbio piorasse, o custo em moeda brasileira explodia. O risco era todo brasileiro. Os juros subiram. Em outubro de 1979, Paul Volcker, chairman da Reserva Federal Americana, elevou a taxa básica para até 20% para conter a inflação nos Schneiderhoas. O crédito internacional secou. A dívida externa brasileira saltou de 108 bilhões em 1974 para os 100 bilhões em 1984. Em 1982, o México declarou moratória e o fluxo de financiamento para a América Latina parou. O Brasil não tinha contrapartida fiscal para sustentar as obras. O cronograma original morreu ali. A segunda cláusula, verticalização forçada. O acordo obrigava a Nuclebras a comprar do consórcio alemão o ciclo inteiro, do urânio processado à manutenção dos componentes, dos rotores de enriquecimento aos sobressalentes. Cada peça tinha preço alemão. Em 1979, o Jornal do Brasil publicou reportagem apontando que os valores praticados pela KWU estavam acima do mercado internacional. Em 1980, a revista alemã Der Spiegel publicou investigação equivalente na Alemanha. A CPI do Acordo Nuclear, instalada em 1978 e encerrada em 1982, acolheu essas denúncias. O relatório final foi inconclusivo. Não houve condenações. As denúncias de superfaturamento são posição da época, não fato julgado. O efeito, condenado ou não, é mensurável. Cada componente comprado da KWU custava mais do que custaria no mercado aberto. Cada ano de contrato consolidava essa diferença, durante 3 décadas. A terceira cláusula, paralisação como gatilho de custo.
Os contratos não previam pausa gratuita. Quando o financiamento secou, em 1982-83, parar a obra não significou parar de gastar. Os equipamentos já comprados, vasos de pressão, geradores, turbinas, sistemas de controle, exigiam armazenamento climatizado, rotação periódica de rotores, inspeções anti-corrosão. Os galpões de Angra dos Reis foram construídos para isso. Continuam de pé. Continuam consumindo energia. A cada ano parado, 3 custos cresciam. Primeiro, o custo de preservação, fixo recorrente, hoje em torno de R$ 1 bilhão por ano. Segundo, o custo de obsolescência. Os componentes de 1976 iam ficando para trás relativamente ao estado da arte. Terceiro, o custo de reinício. A cada tentativa de retomada somavam-se novas exigências regulatórias. Pós-Chernobyl, 1986, os padrões de segurança mudaram. Novos financiamentos, atualizações tecnológicas. O resultado é uma equação que converge para o mesmo patamar bilionário dos dois lados. Concluir Angra 3 custa 23,9 bilhões. Abandonar custa entre 21,9 e 25,97 bilhões. O TCU, em 2024, contabilizou 29 bilhões já consumidos. Em 2025, alertou que a indefinição pode elevar o custo total a até 43 bilhões. Nenhum governo teve incentivo político para escolher. Concluir exige achar 24 bilhões, justificar a obra, enfrentar oposição. Abandonar exige admitir perda de 29 bilhões, pagar multas, desmobilizar. Adiar, a terceira opção, só custa 1 bilhão por ano e passa a conta para o próximo mandato. Adiar sempre venceu. Os contratos foram assinados, o dólar subiu, as obras pararam. A conta, que já era alta, começou a crescer sozinha. As obras de Angra 3 começaram em 1986. No mesmo mês, abril, o reator número 4 de Chernobyl explodiu na Ucrânia soviética. O cronograma brasileiro já nascia sob nova exigência regulatória. Avançou devagar. Parou no fim dos anos 80. Foi retomada nos anos 90. Parou de novo. Retomada nos anos 2000. Parada. Retomada em 2010. Com financiamento da Caixa Econômica e contratos com empreiteiras que apareceriam depois na Lava Jato. Em 2015, paralisada pela última vez. Desde então, parada. 39 anos de obra. 67% concluída. 1/3 de concreto armado e aço parados no litoral fluminense, esperando uma decisão que não vem. 400 pessoas trabalham hoje no sítio de Angra 3. Se a obra fosse retomada, seriam 3.500. A diferença, 3.100 postos que existiram em hora alguma de pico e não existem mais, mede o tamanho do congelamento. O técnico de caldeiraria pesada, que sabia a temperatura exata de pré-aquecimento da chapa antes da solda, não trabalha mais na Nuclep. A caldeiraria pesada nuclear foi desativada. O que restou da função migrou para a manutenção preventiva, rotação de rotores que jamais serão montados, inspeção de vasos de pressão para um reator que não tem data para entrar em operação, climatização de galpões cheios de peças da década de 1970. O conhecimento de solda, o reconhecimento da cor do metal, o ponto exato entre a trinca por calor e a falha de penetração está encostado. Não se perdeu. Está encostado num equipamento que nunca vai funcionar com ele dentro. A perícia que existia em Itaguaí não morreu de velhice. Morreu de falta de obra. O macacão azul de solda foi substituído pelo uniforme de conservação de galpão. As chapas de aço de parede grossa continuam estocadas. O calor do pré-aquecimento não é mais necessário. Não há solda para fazer. A escala herdada de 1975 fez isso. Não sozinha. A crise de 1982 cortou o dinheiro. Chernobyl encareceu a segurança. Cada governo civil, a partir de 1985, herdou a obra e a empurrou. Mas a escala foi o que transformou esses choques em colapso.
Um programa de 2 reatores teria absorvido a crise. Um programa de 8 reatores com tecnologia experimental, indexação cambial e verticalização alemã não tinha como absorver nada. Ficou parado, e cada ano parado mais caro. Angra 2 funciona, Angra 3 pesa. O que separa as duas não é tecnologia, é o custo de uma escala que nunca foi revista. O Brasil acabou com 2 programas nucleares. Um funcionou, um não. O que funcionou foi o paralelo. O programa de ultracentrífugas desenvolvido em Resende, à margem do acordo alemão, dominou o ciclo completo do urânio. Enriquecimento, reconversão, fabricação de combustível. Tecnologia própria, escala própria, decisão própria. O que Pinguelli Rosa e a Sociedade Brasileira de Física apontaram em julho de 1975 como alternativa ao jet nozzle virou em 3 décadas o caminho que o país de fato percorreu. O que não funcionou foi o acordo. Angra 2 opera, Angra 3 pesa 67% de concreto e aço sobre o litoral fluminense, sem data para pesar os outros 33% ou para parar de pesar. As outras 6 usinas nunca existiram. Os galpões climatizados seguem ligados. Geisel não destruiu o programa nuclear brasileiro. Geisel assinou uma escala que nenhum governo seguinte soube gerenciar. Nem pagar, nem cortar. O acordo de 1975 criou as condições estruturais, tecnologia experimental, contratos em moeda estrangeira, verticalização forçada, dimensão de 8 reatores sem contrapartida fiscal. A crise da dívida, os choques regulatórios e a descontinuidade de 6 governos civis fizeram o resto. Nenhum fator, sozinho, explica Angra 3. A decisão de 1975 foi o acelerador decisivo. As decisões posteriores consolidaram o colapso. A cúpula de concreto cinza ainda está em Angra dos Reis, encostada na praia, visível da rodovia. O país paga cerca de 1 bilhão por ano para que ela continue exatamente onde está, sem avançar, sem ser desmontada, sem responder a nenhuma das perguntas feitas em meio século. 8 usinas prometidas. A única conta que fechou foi a do gasto sem obra.